Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Eu estava aqui assistindo a sexta temporada da série Cobra Kai e vi uma cena que um jovem muito revoltado, um rebuliço que aconteceu no torneio, né? É uma brigaiada, um fuzuê, e esse jovem pegou uma faca que tinha caído no chão e virou ela para trás na mão para poder acertar um oponente. E quando eu vi o resultado que aconteceu, eu falei, tá aí o porquê aconteceu isso. Porque quando a pessoa vira a faca para trás na mão, né, segurando ela para trás, virando assim, é porque não pretende fazer mal ao próximo, entendeu? Essa é uma educação de berço que pessoas humildes ensinam. Meu pai me ensinou isso, que na hora de trabalhar dentro de casa, trabalhar com faca, vira o corte da faca para si mesmo, mostrando que não tem intenção alguma de ferir o próximo. É melhor ser ferido do que ferir o próximo. Então, vira o corte para si mesmo. E na hora de apontar o lápis, a mesma coisa. Vire o corte para si mesmo, apontando a pontinha do lápis, não fazendo aquele jeito, apontando um corte para frente, que é perigoso, né? Acertar uma pessoa por acidente e até no trabalho, entendeu? Então, na hora de entregar a faca para outra pessoa, entrega segurando no corte da faca, entregando o cabo na mão da pessoa, mostrando que não tem interesse de ferir ninguém no local de trabalho, entendeu? Meu pai que me ensinou isso. Então, eu sempre trabalhei desta forma dentro do serviço, sempre virando o corte da faquinha para trás mesmo, pro rumo do meu punho mesmo, do meu braço. Eu sei que é perigoso, né? Explicar isso para vocês ficam rupiado, mas eu vi que dá super certo a gente ter essa destreza de virar a faca para trás para não ferir ninguém. Porque na correria do trabalho, com uma pressão para aumentar a nossa velocidade, que faz a gente trabalhar numa velocidade além da normalidade humana, pode acontecer um acidente grave repentino se a gente trabalhar com o corte da faca para frente. É muito perigoso. E sempre quando eu sentia eu sendo usado igual marionete, induzido ao erro, eu me lembrava do conselho do meu pai e virava a faca, o corte da faca para o meu lado. Porque eu percebia que quando eu tinha um movimento semelhante de marionete, que isso acontece, que somos todos usados nesse mundo, eu percebia que eu estava errado, eu rapidinho virava o corte da faca para o meu lado. Porque eu sei que andando naquele movimento, correndo, é perigoso acertar o próximo sem querer, sem perceber. É perigosíssimo acontecer um acidente gravíssimo no local de trabalho. Então eu percebia mesmo que no movimento, às vezes esbarrava, até a mão com a faquinha na mão, esbarrava nas pessoas, mas não acontecia nada porque sempre o corte virado para o meu lado. Aí eu percebi o quanto meu pai está certo de ter me ensinado isso. Porque se eu fosse um cara deslumbrado com o mundo, distraído e confiante demais no mundo, e não soubesse o quanto a gente é usado igual marionete e às vezes até igual fantoche, eu poderia causar acidente grave dentro do trabalho. Então, eu sempre fiz isso, deixei sempre a faquinha virada para o meu lado. No local de trabalho, para ir, vir, fazer, acontecer, consertar e andar com a faquinha para todo lado dentro do trabalho sem ferir ninguém, sem machucar ninguém. Esta é a intenção de trabalhar fazendo bem. Preferir machucar a mim mesmo do que o próximo. Isso foi o que eu sempre fiz no local de trabalho para evitar acidentes. Acidentes gravíssimos que pode acontecer. Da gente estar trabalhando com faca, andando para todo lado dentro da empresa, fazendo, acontecendo naquela agitação. Quanto maior a pressão, mais agilizado a gente fica. E é perigoso mesmo ficar andando com a ponta com a ponta da faca para frente. Tem que sempre virar a ponta da faca para o lado da gente mesmo para proteger os inocentes. Trabalhar sem causar acidente. E na hora de entregar a faca, entregar com o cabo da faca para a pessoa, segurando o corte com a mão, para evitar acidente, mostrando também que não tem intenção de ferir ninguém dentro do trabalho. Algo que meu pai aprendeu até
ficando em lugares, igual na migração também, em lugares difíceis. Na migração não lembro meu pai ter ficado, mas já ficou em lugares difíceis com as pessoas humildes e tem que mostrar respeito à vida humana, mostrando que até não agir com a faca na mão tem que ter interesse de proteger o próximo, de não ferir o próximo. Então é por isso que quando eu vou buscar qualquer lenha, qualquer coisa, seja com facão, qualquer coisa, eu coloco o corte virado para trás para evitar acidente. É uma dica do meu pai que sempre deu certo para eu trabalhar sem causar acidente e percebi o quanto essa dica é decente e segura e importante, que várias vezes quando eu quase esbarrava em alguém assim ou até esbarrava, não acontecia nada por causa desta estratégia. E nessa série aqui, esse jovem, ele fez isso, ele teve intenção de pegar a faca para ferir alguém, mas como ele virou o corte para o lado dele, para atacar os oponentes, para ver o momento que ele poderia acertar, acabou que ele experimentou da própria estratégia que ele teve, da própria ideia que ele teve. Provando aquela frase, né? Quem vive pela espada, morre pela espada, igual Jesus Cristo nos disse. Quem vive pela espada, morre pela espada. Acabou acontecendo isso com ele por causa dessa questão. O cérebro dele teve a maquinação, a estratégia, mas o coração dele não aceitou a estratégia. Fez ele agir de uma forma automática que protege a vida do próximo. Porque quando o coração não está em sincronia com o cérebro, por mais que o cérebro tenha a ideia, o coração sabota o cérebro executar aquela ideia. Onde o amor fala mais forte do que a razão, do que a lógica humana, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Ele acabou experimentando da própria ideia, porque ele não teve vontade mesmo para valer de fazer aquilo de coração. Tanto que na série aborda essa questão de tentar vencer os bons de coração usando do coração, do apelo sentimental do coração, com as estratégias onde dói mais no coração. A série aborda essa questão. Então foi isso que aconteceu. O cérebro pensou de um jeito, mas o coração dele disse não. Porque tem gente que acredita que o coração é apenas uma bomba que bombeia o sangue, né? Mas é o coração que a gente sente todas as emoções que o nosso cérebro libera, os batimentos cardíacos que faz toda a sensação passar pelo corpo, fazer a gente sentir todas as emoções. Então o coração dele decidiu não. O maior fiel companheiro do homem, da mulher, aquele fiel companheiro que bate e pulsa a vida no mundo dos mortais quando estamos em carne e osso. O coração dele se recusou ele fazer o que ele queria fazer e acabou que ele experimentou dessa frase: quem vive pela espada morre pela espada. Então, nessa cena vocês vão perceber isso aí. É porque ele teve intenção de cabeça, mas não teve intenção de coração. Por não estar em sincronia, ele não conseguiu a execução do plano imaginado, entendeu? Então, quando vocês assistirem, vocês vão perceber isso aí. E eu tô continuando assistindo para ver se a série continua merecendo nota 10. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Vitória na luta, que eu vou aqui e fui.